Decisões. Provavelmente, irmãos, nós tomamos decisões praticamente em todos os nossos dias. Quase que toda hora, por exemplo, muitos aqui presentes tiveram que decidir que horas iriam se arrumar para virem à reunião, tiveram que decidir, no caso, que roupa vestirem e assim por diante. E muitas decisões que tomamos são pequenas ou de pequena importância. Já outras podem causar um impacto profundo em nossa vida ou ter graves consequências. O que dizer das várias decisões em que enfrentamos no nosso dia a dia? Todos nós passamos por muitas situações que exigem que tomemos decisões. Por exemplo, essas podem estar relacionadas como decidir sobre o que comer, o que beber, para onde ir, sobre emprego, saúde, orçamento, entretenimento, bem como lidar com dezenas de outras coisas durante o nosso dia. Tomamos decisões também grandes e importantes, isso na nossa vida, como por exemplo, decidir se casar ou não, se deve ter filhos ou não, ou onde morarmos. Nós não podemos evitar tomar decisões. Tudo em nossa vida envolve decidir. Mas para todos nós cristãos, em todas as nossas decisões, sejam elas grandes ou pequenas, qual deve ser a nossa maior preocupação? Sim, é honrar o nosso Deus Jeová. Por exemplo, irmãos, vamos pensar numa situação comum. Imagine um grupo de irmãos que combinam de irem ao cinema, mas ao chegarem lá, eles se deparam com um cartaz do filme que exibe cenas de armas e de imoralidade. E agora, o que eles vão fazer? Será que eles irão embora? Ou será que eles irão ver o filme? Isso na realidade ilustra, irmãos, que tudo na nossa vida envolve decidir. E as nossas decisões, elas podem nos afetar tanto para o bem como para o mal. E afetar a nossa espiritualidade, a nossa relação com o nosso Deus Jeová. E às vezes tem a seguinte situação. Você talvez pretende fazer algo, mas então você reconsidera o assunto e muda de ideia. Será que isso significa que você é indeciso? Ou existem situações em que possa mudar de ideia? Sobre isso, certa vez um imperador muito conhecido, chamado Napoleão Bonaparte, ele disse: nada é mais difícil e, portanto, mais precioso do que saber como decidir. Isso é uma grande verdade, porque ao tomarmos decisões, onde podemos procurar a orientação correta? Como tomará as decisões com que se confronta? E que passo podemos dar para que as nossas decisões honrem a Deus? Então é isso que estaremos considerando nesse discurso, meus queridos irmãos e amigos. Infelizmente, muitas pessoas têm a tendência de serem indecisas, e até mesmo elas querem que outros decidam ou tomem decisões por elas. Neste caso, o que será que a Bíblia diz? Vamos ver aqui, por favor, irmãos. Leamos juntos a carta de Tiago, capítulo 1, versículos 7 e 8. Tiago, capítulo 1, versículos 7 e 8. De fato, essa pessoa não deve esperar receber algo de Jeová. Ela é indecisa, instável em todos os seus caminhos. Conforme lemos, entre outras palavras, Jeová ele não vê a indecisão com bons olhos, pois Jeová ele não se agrada de uma pessoa que é indecisa. E de acordo com a palavra grega para indecisa, essa significa de duas almas, ou alma dupla.
Conforme vimos, irmãos, devemos evitar ser pessoas indecisas, como nos aconselha a palavra de Deus. E no que diz respeito à nossa adoração a Deus, temos que ser indivisos para com Jeová, ou seja, não dividido. Temos que viver plenamente à altura da nossa decisão de servi-lo para sempre. Por quê, irmãos? Porque a indecisão, ela nos rouba tempo e oportunidades. Por exemplo, pessoas que ficaram indecisas na questão de servir a Jeová Deus, talvez depois de algum tempo que se tornaram cristãos, elas mesmas concluem que não deveria ter pedido tanto tempo assim, e se pudessem, teriam servido a Jeová há muito tempo atrás. Então, sobre se aproveitar o nosso tempo, a palavra de Deus nos exorta, né? Em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, que diz que devemos usar o nosso tempo do melhor modo possível, porque os dias são maus. Se fizermos isso, irmãos, usando o nosso tempo da melhor forma possível, servindo a Jeová, nós também tomaremos decisões sábias. Será que temos na Bíblia algum exemplo sobre se tomar decisões? Com certeza que sim. No passado, temos o exemplo da nação de Israel. Esta, por não tomar a decisão correta, perdeu tempo que poderia ter sido gasto na adoração verdadeira. Querem ver este relato, irmãos? Abram as suas Bíblias agora, por favor, em 1º livro dos Reis, capítulo 18, o versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, o versículo é o 21, que diz assim: Então Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão indecisos entre duas opiniões? Se Jeová é o verdadeiro Deus, sigam a ele. Mas se é Baal, sigam a ele. Mas o povo não lhe disse nenhuma palavra em resposta. Perceberam? Conforme nós vimos aqui no relato, Israel estava praticando a idolatria, seguindo ao deus falso Baal. E conforme vimos no versículo, Elias percebeu que o povo estava indeciso e perguntou a eles: até quando eles iriam ficar indecisos entre duas opiniões, ou a Jeová ou a Baal? Todos nós conhecemos bem esse relato, irmãos, e sabemos o desfecho de toda essa indecisão. Conforme vimos aqui, Jeová lhe deu a resposta por mostrar ser o Deus verdadeiro, por fazer cair fogo por cima do altar e consumir a oferta de Elias. E logo depois Jeová aniquilou todos os que não quiseram lhe servir. Então este relato é de grande importância para nós, irmãos, na questão de tomarmos decisões sábias e não cairmos no laço da indecisão, como no caso dos israelitas, que ficaram indecisos e pagaram com a sua própria vida. Por isso, é necessário aprendermos a tomar decisões inteligentes, visto que não podemos voltar atrás no tempo e desfazer os nossos erros. Precisamos saber que decisões corretas cabem a cada um de nós tomar. Um exemplo disso são os anciãos. Embora eles não se neguem a dar conselhos para os irmãos, mas eles também reconhecem humildemente que não podem tomar decisões por outros. Por exemplo, quando o assunto é de consciência pessoal, cada um tem que decidir o que fazer. E eles não impõem as suas próprias ideias pessoais a outros. Pois se um ancião decide, talvez pelo irmão ou pela irmã, esse ficaria sob responsabilidade sobre o resultado que acontecesse. Talvez os anciãos, bem como outros irmãos maduros, poderão dar ajuda a alguém a chegar a uma decisão correta, talvez por meio de simples perguntas ou pesquisas, que ajudará a pessoa a pensar nos prós e nos contras sobre um determinado assunto. No entanto, irmãos, em tudo, precisamos usar de sabedoria ao tomar decisões que cabem a nós mesmos decidir. Por exemplo, no nosso local de trabalho, há decisões em que precisam ser tomadas, talvez por nós mesmos
quando temos certa medida de responsabilidade. Mas existem outras questões e essas devem ser encaminhadas talvez a um patrão. E sobre isso, será que temos algum princípio bíblico? Sim, esse está registrado aqui em Efésios capítulo 6, versículos 5 e 6. Vamos ler? Efésios capítulo de número 6, versículos 5 e 6, que diz assim: Escravos, sejam obedientes aos seus senhores humanos, com temor e tremor, na sinceridade do coração, como ao Cristo, não apenas quando estiveram sendo observados, só para agradar a homens, mas como escravos de Cristo, fazendo de toda a alma a vontade de Deus. Notaram? Nós vimos que temos que ser obediente aos nossos senhores, ou seja, aos nossos patrões. Nós não queremos passar a sua autoridade, né? E também o cristão jamais vai ser desrespeitoso com os que exercem autoridade sobre ele. Também, no seu trabalho, o cristão não vai ser preguiçoso, ou talvez trabalhando apenas quando estiver sendo observado. Pelo contrário, o cristão vai ser trabalhador diligente e honesto, para dar um bom testemunho e louvor ao nosso Deus Jeová. Ainda sobre esse assunto, nós também devemos usar de sabedoria na escolha do emprego. Sabemos, irmãos, que a Bíblia ela condena coisas como roubo, a idolatria e outras coisas. Assim, um cristão dificilmente poderia ter um emprego que promovesse tais coisas. Mas devemos nos perguntar: será que meu emprego ele não está ligado a uma prática condenada na Bíblia? Até que ponto eu estou envolvido? E mesmo que meu emprego não esteja ligado a uma prática antibíblica, mas será que ele me atrapalha de assistir às reuniões, de ir ao ministério? Então cada um de nós tem que meditar nessas questões e tomar uma boa decisão. Já no lar, as irmãs, como esposas, também tomam diariamente muitas decisões. O livro de Provérbios, capítulo 31, descreve alguns deveres da esposa capaz, as quais incluem tarefas domésticas, como fazer roupas, até mesmo parte das compras e vendas, ensinar os filhos e assim por diante. A mulher, embora seja sujeita ao marido, ela também tinha que tomar muitas decisões no seu dia a dia. E o marido, na realidade, necessita de uma esposa que, além de amá-lo e respeitá-lo, também apoie nas decisões que ele toma. Isso não é difícil quando as decisões são de acordo mútuo e são consideradas em conjunto. Mas algumas coisas têm de ser decididas pelo marido, se não for algo que infringe o princípio bíblico, e a esposa apoiará o seu marido. Os filhos também, eles tomam muitas decisões. E encontramos na Bíblia um belo exemplo, no caso de Jesus, quando o menino, com apenas 12 anos de idade, ele já tinha certa medida de responsabilidade. Vamos ver? Vejamos o relato aqui em Lucas, capítulo 2, versículos 40 a 42. Lucas 2, 40 ao 42, que diz: E o menino continuou a crescer, ficando forte e cheio de sabedoria, e o favor de Deus continuou sobre ele. De ano em ano, seus pais costumavam ir a Jerusalém para a festividade da Páscoa. E quando ele tinha 12 anos de idade, subiram segundo o costume da festividade. Então, conforme lemos, irmãos, Jesus ele já vem cedo ia ao templo para louvar seu pai Jeová, mostrando assim certa medida de responsabilidade. De modo similar, os pais devem permitir que os seus filhos tenham certo grau de independência, aumentando aos poucos conforme eles crescem, e tenham mais responsabilidades, deixando eles tomar algumas decisões sob a aprovação e supervisão dos pais. E até mesmo certas decisões que eles tomam têm a ver com a sua própria consciência cristã. Também, irmãos, de ter sabedoria na escolha de entretenimento e uso sábio de nosso tempo. Embora a Bíblia ela não restrinja o entretenimento,
Pelo contrário, ela até o incentiva. Mas todos nós precisamos estar alertas sobre alguns perigos, pois se não tomarmos cuidado, não podemos manter o entretenimento no seu devido lugar. No entanto, devemos nos perguntar: que lugar o entretenimento ocupa minha vida? Por exemplo, um dia de uma recreação. Será que percebemos que ficamos fora até tarde da noite e que estamos esgotados demais para não poder participar no ministério no dia seguinte? Então, se isso acontecer, será que eu estou fazendo com que essa seja um divertimento correto e equilibrado? Então, todos nós devemos meditar sobre essas perguntas. E ao tomarmos decisões sábias, irmãos, devemos buscar sempre as orientações de Deus. Isso se aplica na questão de decidir se deve começar um namoro ou de se casar. Esta é uma questão em que a pessoa terá que decidir. Mas será que ela fará a escolha certa? Quantas ajudas nós recebemos de Jeová de sua organização para isso? Recebemos recentemente, irmãos, os irmãos talvez se lembram daquele clipe musical, né? Uma linda música do JW Broadcasting sobre se ter paciência para se achar alguém para se casar, né? Portanto, irmãos, tais escolhas devem ser decididas sabiamente, e o cristão deve escolher bem o seu futuro cônjuge, para que isso se torne um casamento bem-sucedido e feliz. Acima de tudo, irmãos, conforme nós estamos considerando, qualquer decisão ou escolha que façamos na nossa vida, nós temos que ter esse texto aqui em mente. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Que diz: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam todas as coisas para a glória de Deus. Conforme lemos, irmãos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos todas as coisas para a glória de Deus. Isso se aplica a qualquer campo na nossa vida. Imagine a seguinte situação. Uma mulher está passeando no shopping. De repente, ela vê um par de sapatos que ela gostaria muito de comprar, mas o precinho é muito alto. Então ela pensa: o que o meu marido vai achar se eu gastasse todo esse dinheiro? É provavelmente que ela já saiba a resposta, né? Talvez até o que ele acharia. Porque com o passar do tempo, a esposa ela já sabe o que o seu marido pensa. Ela reconhece o seu ponto de vista sobre o orçamento. E da mesma forma, à medida que conhecemos cada vez mais o modo de Jeová pensar e de agir, conseguiremos perceber melhor o que ele quer, né? Que façamos nas várias situações e decisões da nossa vida. Por isso, irmãos, precisamos buscar a Jeová ou tomaremos decisões calamitosas. E apliquemos os princípios da palavra de Deus na nossa vida, para sermos felizes. Portanto, a abrangência dos conselhos da Bíblia, irmãos, é inigualável, e ela contém a sabedoria para qualquer decisão que precisamos tomar. Mas também é necessário que nós conheçamos os princípios bíblicos, se havemos de tomar decisões corretas. Ao estudarmos a Bíblia, vamos descobrir que existem inúmeras verdades e princípios bíblicos que precisamos aplicar bem na nossa vida. Precisamos saber localizar esses valiosos princípios bíblicos ao tomarmos decisões no nosso dia a dia, na nossa vida. E pela prática, pelo treinamento, aprendemos a usar as publicações para o estudo bíblico, estudo pessoal ou em família. E reservaremos tempo necessário para fazermos isso. E se raciocinarmos à base de princípios bíblicos, quando nos vemos confrontados com uma decisão, é essencial para atingirmos a madureza cristã. Conforme diz a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Lá diz que o alimento sólido é para pessoas maduras.
para saber distinguir tanto certo como errado. Por isso, irmãos, recorramos a Jeová Deus em oração, buscando sempre a sua orientação. Antes, considere o efeito que a sua decisão terá em relação a Jeová, como afetará a sua própria consciência e o seu futuro. Jeová espera que usamos a nossa inteligência e o nosso conhecimento com bom senso e que hajamos em conformidade com o que a nossa fé nos indica. As decisões tomadas podem diferir de uma pessoa para outra, no que diz respeito a decisões pessoais. Mas os cristãos devem seguir um proceder que os deixe de uma consciência limpa e tranquila perante Deus. O quanto um cristão ama Jeová e a seus princípios pode evidenciar-se nas decisões que ele toma em assuntos de consciência. Algumas decisões, embora corretas e em harmonia com a vontade de Deus, talvez ainda sejam difíceis de manter, por causa de alguns problemas que surgem. Portanto, irmãos, é preciso determinação para cumpri-las. Os bons resultados virão de se aderir firmemente ao conselho da palavra de Deus, conforme diz Gálatas 6:9. Vamos ler? Gálatas capítulo 6, versículo 9. Assim, não desistamos de fazer o que é bom, pois colheremos no tempo devido se não desanimarmos. Notaram? Se fizermos o que é bom, obviamente sempre colheremos o que é bom. Agora, uma das maiores decisões da nossa vida, ou seja, a mais importante decisão que devemos tomar, é aceitar a adoração de Jeová. Essa decisão de servir a Jeová não poderá ser tomada por ninguém, a não ser por nós mesmos. Para isso, é importante reconhecermos a nossa obrigação perante o verdadeiro Deus e dedicarmos a nossa vida a Ele. É você alguém que já associa por algum tempo com as testemunhas de Jeová? Talvez já tenha feito as necessárias mudanças na vida em harmonia com os princípios bíblicos, mas ainda não deu os passos para a dedicação e o batismo? Se você ainda não tomou essa decisão, é urgente que pense a respeito disso. Quem realmente tiver tal amor e quiser ter uma relação especial com Jeová Deus, não se refriará de dedicar a sua vida a Ele. Depois de der esse passo importante, fortaleça diariamente a sua relação com Jeová, aplicando os princípios da palavra de Deus na sua vida e participando o mais que puder na sua obra no reino. Do contrário, talvez não queremos ser encarados por Jeová como pecadores indecisos. Obviamente que não queremos agir assim. Um aspecto importante que não podemos esquecer é o que está descrito aqui na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Vamos ler? Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Acheguem-se a Deus, e Ele se achegará a vocês. Limpem as vossas mãos, ó pecadores, e purifiquem o coração, ó indecisos. Que conselho oportuno dado a todos nós, não é mesmo? Notem o que diz Tiago, que se nós nos achegarmos a Deus, Ele também agirá de modo correspondente. Pois temos de ser decididos, não meramente por senso de dever, mas pelo desejo de nos achegarmos a Deus. Agora, se você já tomou essa decisão, é vital que se apegue a ela e vivemos em plena harmonia com essa decisão maravilhosa que tomamos, que é de servir ao nosso Deus, Jeová, para sempre. E que todas as nossas decisões, irmãos, que tomamos, que nós pensemos em Jeová para nos ajudar. Com certeza seremos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Notem que experiência interessante. Ramiro é um irmão que veio de uma família muito pobre e que vivia num povoado nos Andes. Por isso, seu irmão, ele se ofereceu para pagar a faculdade. E essa teria sido uma grande oportunidade para ele mudar de vida. Mas Ramiro tinha acabado de se batizar como testemunha de Jeová. E já tinha recebido uma outra oferta. Ele diz: um pioneiro
me convidou para pregar numa pequena cidade. Então eu decidi ir para lá. Aprendi a cortar cabelo e abrir uma barbearia para me sustentar. Quando ofereci estudos bíblicos, muitas pessoas aceitavam. Mais tarde me juntei a uma recém-formada congregação de idioma indígena. Sou pioneiro há 10 anos. Nenhum outro trabalho poderia me dar tanta alegria como ajudar as pessoas a aprender as boas novas. Então, como vimos, tomar decisões é algo importante na nossa vida. Como vimos aqui nessa excelente decisão que esse jovem tomou. Então, como tomará as decisões com que se confronta? Sim, por sempre colocar Jeová em nossas decisões e seus requisitos divinos para lhe agradar. E, acima de tudo, decidamos apegar-se à nossa decisão de servir a Jeová até o fim. Portanto, irmãos, estejamos decididos a querer viver para sempre.